Boa tarde, investidor. Tudo bem? Mais uma semana aqui atualizando os dados econômicos que a gente precisa ficar monitorando dentro do mercado para não ter nenhuma surpresa nos investimentos. Aqui o calendário econômico, um dado que saiu hoje de manhã, que saiu até uma notícia positiva, né? Foi o PIB do Brasil. Ele veio levemente acima do esperado, né? Foi uma notícia então positiva aí para os mercados. O mercado até ficou animado, bolsa subindo hoje levemente bem. Outro ponto que saiu aí em torno antes do meio-dia foi um dado americano, que é o PMI do setor de serviços. Ele veio bem em linha, então dentro do esperado. E um ponto importante aqui que a gente pode talvez até dar um pouco mais de ênfase, que é ofertas de emprego, que é o JOLTS, que ele é uma prévia do payroll que vai ser divulgado na sexta-feira. Né? A previsão era de 9.350.000 novas vagas de emprego e ele veio um pouco abaixo desse número, em torno de 7.800.000, que na teoria seria um dado ruim, né? Menos emprego. Porém, por o mercado atual, que o mercado hoje está em busca aí do controle de inflação, uma oferta menor de empregos aí é um dado positivo no mercado, abrindo espaço aí para o Fed, que é o Banco Central americano, talvez começar a queda dos juros lá no exterior. Isso faz aí favorecer talvez um aumento de queda dos juros depois também aqui nos mercados emergentes, favorecendo assim o mercado de renda variável como ações. Né? Então o mercado aí gosta desse tipo de dado aí quando ele vem um pouco mais fraco, que é a oferta de emprego. Outros dados aí para a gente ficar de olho aí na quarta-feira, a dívida bruta do PIB, né, esperado aí 74,5%, e outros dados aqui na quinta-feira, né, até um dado chinês da balança comercial, e com mais ênfase aqui o dado de payroll, que é um dado aí que o Banco Central americano, o Fed, ele considera muito aí na análise da, da taxa de juros. Então, é um, esse é um ponto aí fundamental para a gente ficar de olho na sexta-feira. Mas hoje já teve até uma prévia, né? A gente espera aí um mercado já arrefecendo lá fora, com a inflação já sob controle. Aqui alguns dados em tramitação no Congresso, como a gente já vem falando aí todas as semanas, e quanto que cada um desses projetos aqui tende a levantar uma arrecadação para o governo. Né? O governo aí precisa levantar fundos de impostos, né, para tentar alcançar o déficit zero aí no ano que vem. Então, alguns projetos que estão andando em tramitação na Câmara, né, para aumento de tributação para buscar aí do déficit zero. O gráfico do Ibovespa, a gente pode ver aí que ele teve uma variação no ano de 15,5%, um ano bem positivo para o mercado de renda variável. A gente vê que ele andou aí desde as mínimas aqui em torno de 97 mil pontos, ele subiu, ele rompeu esse canal de baixa verde aqui, ele lateralizou por um tempo, né? Dentro dessa caixa aqui, uma resistência bem forte, e de novo o mercado rompeu, mostrando aí que o mercado brasileiro estava aí bem defasado, e agora, né, mesmo que com essa alta forte aí, principalmente em novembro, né, ainda assim a gente vê o mercado aí descontado em relação aos seus pares globais, né, mercados emergentes. Aqui, um ponto aí que confirma isso é a entrada de fluxo estrangeiro aqui no Brasil. O fluxo aí no mês de novembro aí que teve aí uma entrada de 21 bilhões de reais, né? A gente pode ver aqui no gráfico diário, vários dias aí positivos.
de entrada de fluxo de capital, e aqui o gráfico anual, né? Esse ano aí, de novo, um ano bem positivo, mostrando aí que o mercado, o investidor global, o investidor gringo aí apostando no mercado brasileiro. Como foi aí o desempenho uh, dentro da Bolsa de Valores aí, separado em setores, né? A gente vê que no ano alguns papéis aí andaram bastante, alguns setores, né? Como aéreas, petróleo também, puxando forte, construção civil também andou bem. O Ibovespa, na média, aí, em torno de 14,8%, mas alguns outros setores aí que ficaram para trás, que a gente pode, às vezes, até achar boas oportunidades, foi o setor de varejo e mineração aí que ficaram negativas no ano, sofrendo bastante aí com os juros altos, né? Em novembro a gente vê já o início dessa reação, a gente vê como Magalu, que é do setor de varejo, né? Subiu aí só em novembro 51%. Lojas Renner também, setor de varejo 33,5%. E assim como mineração, que sofreu bastante, a gente vê aqui os papéis aí de CSN subindo 46,31% e a CSN Mineração, que é um outro papel, subindo aí 43,23% só no mês de novembro. Então, alguns papéis aí que a gente fica monitorando. E mesmo a aérea subindo bastante, a Azul, né, aqui subiu, continua subindo forte aí no mês de novembro. Aqui alguns dados, né, que são divulgados toda segunda-feira aí pelo Boletim Fox, são os dados compilados aí pelo Banco Central, também em comparação com os dados fornecidos pelo BTG, a gente vê tanto do PIB, taxa Selic, PCA e taxa de câmbio. Talvez a gente tenha algum ajuste para a próxima semana aí em torno do PIB, visto que hoje saiu o PIB brasileiro, que é a prévia, e veio um dado aí positivo, né? Talvez a gente venha a olhar na próxima semana aqui os dados do Boletim Focus e talvez até do BTG sendo corrigidos, né, positivamente. No mais, a gente não vê grandes alterações, só mesmo para ficar monitorando. Esse é um estudo aqui que foi feito pelos analistas da Necto, um estudo bem interessante, estatístico, que mostra a variação anual do Ibovespa comparado com o IPCA, que resultou aí desde o ano 2000, o Ibovespa subiu em todos os anos que o IPCA fechou abaixo de 5. Se a gente voltar aqui nas previsões, né, do IPCA, o IPCA é a inflação brasileira, né? A gente prevê aqui para o ano de 2024 que ela fique, sim, bem abaixo de 5%, até com uma boa margem, né, abaixo desses 5%, que foi base no estudo. A gente vê que pode ser que ano que vem se repita aí nesse ano um ano bem positivo para o Ibovespa, como foi estatisticamente. Outro dado comparativo, né, a variação do Ibovespa versus a variação da taxa Selic. O Ibovespa apresentou média de 33,5% de alta em anos de queda da taxa Selic, né? Voltando aqui, a gente já começou a queda da Selic, a gente saiu de 13,75% e a gente vai fechar já nesse primeiro ano de queda aí em torno de 5,75%, mas essa queda continua aí para o ano de 2024 aí em torno de 9,25%, 9,5%. Então essa queda vai continuar no ano que vem e sempre, conforme o estudo aqui, sempre que em anos de queda da Selic, o Ibovespa aí apresentou uma média de 33,5% de alta. Aí, se a gente for comparar com a renda fixa, aí ela acaba sendo bem mais positivo. Mais um dado histórico aqui que corrobora com a tese de renda variável para esse ano. Então, era isso. São
são dados aí que a gente precisa monitorar. A gente vê que a bolsa está bem descontada ainda. Esse vai ser o último flash que eu vou fazer esse ano. A gente volta aí ano que vem com novos dados, né? Mas até o pessoal pode perguntar, mas Ítalo, como é que eu faço para fazer investimentos aí em renda variável, sendo que a atratividade está boa, né? Eu não entendo nada disso, como é que a gente pode fazer? Existem algumas ferramentas aí que nos ajudam. Uma delas aqui que eu vou mostrar é uma carteira recomendada, que são escolhidas pelos analistas. Esse aqui é um relatório que, que é divulgado mensalmente, com atualizações. Por que, que eles explicam por que, que de cada papel, por que, que entra, por que, que sai. Né? São escolhas de 10 papéis que o investidor pode tomar como base aí para montar a sua carteira, ou ele pode seguir aí de forma automatizada. Né? Essa aqui é uma carteira de small caps, né, que seriam as ações menores de capitalização, não são as gigantes, por exemplo, como a Petrobras, Vale, né, Itaú, essas são empresas gigantes. Essa aqui é uma carteira focada com empresas menores, mas que tem um alto potencial de valorização, justamente aí que são esses papéis aí que ficaram para trás aí nessa primeira pernada de alta, né, que tem um potencial ainda de grande valorização. Então, né, se o investidor quiser, ele pode seguir essa carteira aí de forma automática. Aqui a gente pode mostrar o histórico dele comparado com o Ibovespa, né? O Ibovespa aqui em verde e também o índice Small, também em marrom, comparado com essa carteira, que ela é uma carteira ativa. Os analistas eles vão escolhendo e vão alterando ela conforme o passar do tempo, sempre escolhendo a melhor oportunidade. Então essa carteira aí performou aí desde 2010 aí 3.853%. Uma rentabilidade bem expressiva. Se a gente for até anualizar, aí em torno até mais do que 30% ao ano. Aqui a gente pode ver os dados históricos aqui de ano a ano, né? Alguns anos acima de 70%, 74% aqui, 79%, 67%, 70%, e só 2 anos que foram negativos, né? Mas, mesmo assim, os anos positivos mais do que superaram esses anos. Né? É normal aí, renda variável, ter alguns anos negativos, mas como a gente comentou aí atrás, a gente vê que o potencial desse no próximo ano é de ser muito positivo. Esse ano aqui, a gente já está com o ano quase encerrando, a gente vê com a carteira aí que valorizou 42% no ano, então aí uma valorização bem acima da renda fixa. Então, quem quiser saber mais como faz para investir nessa carteira aqui, pode me chamar, a gente esclarece. São, são dados históricos, não é uma carteira que foi criada de um ano para cá, né? Desde 2010, que mostra aí a qualidade das escolhas dos ativos, né, que faz aí o investidor ter um ganho bem acima da média, tanto do Ibovespa quanto da renda fixa. Né? Mas isso depende muito de cada perfil de investidor. Né? Essa aqui é uma carteira aí para quem tem um perfil mais arrojado, mas de qualquer forma, uma carteira diversificada sempre traz bons resultados. Né? Então era isso, queria só deixar aí um, um, uma boa sorte aí para bons negócios, e qualquer dúvida que tiver, a gente fica à disposição para esclarecer. Até mais, forte abraço.